A vacinação contra o Covid-19 no Rio de Janeiro vai ter início hoje em um dos cartões postais da cidade, o Cristo Redentor. A aplicação da primeira dose da Coronavac está prevista para as 5 horas e o anúncio foi feito pelo próprio prefeito Eduardo Paes nas suas redes sociais na manhã de hoje. A Secretaria Estadual de Saúde informou que uma idosa que vive num abrigo e uma profissional de saúde vão receber as doses. Já em São Paulo, o governador João Dória transformou a cerimônia da primeira vacinação num enorme espetáculo eleitoral com direito a um passinho para se aproximar da enfermeira vacinada e garantir que ele estaria ao seu lado nas fotos, além de um choro emocionado do governador que destacou nas suas redes sociais as características importantes da voluntária, mulher e negra. Alguns acham que capitalizar em cima da conquista da vacina é natural e qualquer político faria o mesmo. Outros, nos quais eu me incluo, acham que deveria haver um limite ético para esse show político, especialmente de quem tanto acusa o presidente de só pensar em 2022, né? Dória é um canastrão e tenta tirar proveito máximo eleitoral dessa vacina. A Anvisa aprovou o seu uso emergencial, mesmo com um teste bem reduzido em idosos, que é o grupo de risco. Há muita hipocrisia dos isolacionistas desde sempre, mas, dito tudo isso, é óbvio que temos que torcer para que esse troço funcione. Já os Corona Lovers vão agir como? Os Pandeminions estão desde o começo com as suas manchetes olímpicas, quase comemorando o avanço do vírus. Isso vai mudar? A vacina foi vendida como uma panaceia, a cura, mas é pouco provável que seja, ainda mais a chinesa, com uma eficácia geral de apenas 50%, o nível mínimo exigido. Muita gente, infelizmente, continuará morrendo. Afinal, milhares morrem todo ano de gripe comum, de influenza, mesmo com vacinas disponíveis. Se for idoso e tiver comorbidade, então, o risco não é nada desprezível. A contagem mórbida de cadáveres, ela vai continuar? A mídia abutre vai insistir nessa toada como se apenas se morresse de Covid ou com Covid no país? Pois se a mesma tática de cobertura da imprensa continuar, não haverá vacina capaz de permitir a nossa volta à normalidade. Falaram isso, aliás, do isolamento no começo, que era para achatar a curva e permitir o quanto antes a volta ao normal. Falaram isso das máscaras também, e cá estamos nós, um ano depois, na tal segunda onda, insistindo nas mesmas receitas como o lockdown, que não provou a sua eficácia. Outro ponto, os estudos contaram com uma amostra muito reduzida de pacientes que desenvolveram a doença para sintomas graves ou moderados. Foram apenas 7 pessoas, o que o próprio Butantan admitiu ser estatisticamente insignificante. Quem se vacinar deve assumir que está imunizado após alguns dias ou deve continuar agindo como se estivesse sob risco ainda? Quem tem apreço pela ciência de fato e não pela politicagem barata de certos governadores e prefeitos deve fazer essas perguntas incômodas. Mas fazer perguntas está cada vez mais arriscado. O Twitter chegou a colocar uma bandeira de alerta numa postagem do próprio Ministério da Saúde sobre tratamento precoce. Os inquisidores da rede social não se acham deuses. Eles têm certeza que são. Todo esse clima está muito estranho, eis a verdade. Leandro Ruschel resumiu bem. Estamos atravessando uma espécie de histeria coletiva onde a racionalidade foi deixada completamente de lado. É um efeito do terrorismo psicológico midiático potencializado pelo isolamento social. Pessoas nesse estado emocional ficam mais vulneráveis à manipulação política. E se tem algo que não falta nessa pandemia, é justamente manipulação política. A começar, claro, pelo espetáculo com as vacinas.